Do livro Vinha de Luz, capítulo 88 de 180, Tu e Tua Casa, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Tu e Tua Casa. E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. Geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós sob o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é vítima. Aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual, sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando, por nossa vez, o bom trabalho de retificação que nos cabe, no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas, para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo Tu e Tua Casa. Emmanuel utiliza esta passagem evangélica que está no Atos dos Apóstolos, que diz: E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa.
Emmanuel nos explica esta frase, esta passagem evangélica, dizendo que geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Ele está dizendo que esses discípulos novos, muitas vezes, eles se encontram numa situação isolada dentro de uma família, porque somente ele é, por exemplo, espírita, ou é também católico, ou evangélico. Então, ele fica isolado, porque o restante da família não tem nenhuma religião, ou então eles têm religiões diferentes. Diz ainda, afirmam-se absolutamente sós sob o ponto de vista da fé. Então, essas pessoas que têm uma fé, diz que eles estão sozinhos, porque o restante do grupo familiar, eles não dão ali guarida naquela questão da fé que ele professa. Nesta outra parte, ele diz, e alguns, despercebidos, de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou indiferença dos corações que o cercam. Aqui ele está dizendo que alguns destes cristãos, ele fica despercebido do exame sério. Ele precisa fazer um exame sobre a situação, porque está havendo um endurecimento e uma indiferença nos corações daquelas pessoas que o cercam. É isso que precisa esse cristão perceber. Vou contar aqui uma rápida história. Uma pessoa, uma moça, contou a sua história, que ela era espírita e ela queria fazer o culto no lar. Mas a casa dela era muito pequena. Ela tinha a mãe, o pai e um irmão. E era somente um quarto que existia para ela e para o seu irmão e um quarto para os seus pais. Os pais ficavam na sala, vendo televisão. O irmão ficava ali no quarto. E ela não tinha um local para fazer ali o culto no lar. E ela então foi para o banheiro. Foi para o banheiro e fazia o culto no lar sozinha. Dias foram passando e certa vez o pai percebeu que a sua filha tinha mudado muito para melhor. Ela passou a ser mais amorosa, passou a ter mais paciência, passou a ser uma pessoa completamente diferente. O pai disse então para a família: olha, isto que aconteceu com ela é bom. Então todos nós, a partir de hoje, nós vamos participar deste culto no lar que ela está fazendo. Então vejam a forma do cristão agir na sua casa, se ele estiver sozinho. Ele tem que dar o exemplo. É isto que é importante. E aqui Emmanuel continua dizendo que esse reporta-se à zombaria de que é vítima. Aquele outro acusa familiares ausentes. Se esse cristão ou essa cristã está sendo vítima de zombaria, é necessário que perceba que tenha que ter paciência e tolerância. Como dizia Chico Xavier a respeito da sua madrinha, ela foi a minha instrutora, que era uma madrinha bem
desequilibrada. Então, desta forma, nós temos que ver esses nossos parentes como instrutores, para que nós possamos cada vez mais nos melhorar. E ele continua dizendo: tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual, sem lhes penetrarem o âmago do coração. E essa incompreensão desse cristão, Emmanuel está dizendo que essa incompreensão não tem sentido, porque demonstra que os princípios evangélicos daquela cristã está enfeitando somente a zona intelectual. Ainda não penetraram no âmago do coração dela. Porque quando nós estudamos uma página evangélica, nós temos que trazer para nós. E nós temos que praticar aquilo. Não é somente nós estudarmos. O acúmulo não vai resolver nada. Nós temos que partir para a prática. Por isso ele diz: por que salientar os defeitos alheios, olvidando, ou seja, esquecendo, por nossa vez, o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? É o que ele diz. Então, ao invés de você ficar achando ruim que você não está tendo uma família que está ligada a você de forma cristã, um é católico, outro é espírita, então você não pode esquecer que você tem que, com esses defeitos alheios, você tem que fazer um trabalho de retificação em você. Aceitar o outro com o seu defeito. No plano da bondade oculta, você tem que ser, em relação a essas pessoas, uma bondade, ser bondoso, para que ele veja o amor, o carinho que você tem para com ele. Então, em momento nenhum, você vai retrucar. Ou seja, a pessoa falou alguma coisa de zombaria ou coisa parecida, você não vai retrucar. Você não vai falar outra coisa de forma nervosa, nada disso. E ele diz que o conselho apostólico é profundamente expressivo, e realmente é. E diz ainda nessa outra parte que no lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Então ele está dizendo, em outras palavras, o que fala a mensagem evangélica, que se no lar, uma família, uma só pessoa, não necessariamente mais do que uma só, que crê sinceramente em Jesus, adapta ali os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus na vida dela, e vai pavimentando esse caminho neste padrão, sempre permanecerá a suprema claridade naquela casa. E vão, não só ela, mas também os outros vão modificar para melhor. Por isso que ele diz, não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, ali também não interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. Então nada disto não importa.
Não importa, segue em frente. Se eles são dessa forma, faça a sua parte, porque dia chegará que eles vão cair ali nesta questão que eu contei a história e vão ver que aquilo é bom e vão passar a dar valor naquilo que você abraçou. E diz ainda que o cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Ele está dizendo que nós, cristãos, onde estivermos, nós encontramos no domicílio de nossas convicções regenerativas, ou seja, nós estamos mudando as nossas convicções para melhor, para servir Jesus. Nós estamos aperfeiçoando e iluminando a nós mesmos. Nesta conclusão, ele diz: basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Ele diz que uma estaca é suficiente para sustentar diversos ramos, onde você vai plantar, por exemplo, ali uma flor, uma roseira, e aí você planta outra do lado. Uma estaca de madeira sustenta tudo aquilo. Ele está dizendo que se você fizer isto que ele está recomendando, você vai ser a estaca daqueles ramos, ou seja, daquelas pessoas da sua família. E ele diz ainda que uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Ele está se referindo às construções antigas, que sempre tinha uma pedra maior que ali no centro daquele templo, por exemplo, ela tinha uma sustentação maior do que os demais em volta dela. E ele conclui com a frase que é a lição: não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Não nos esqueçamos, desta forma, se nós verdadeiramente aceitamos o Cristo, o seu Evangelho, e a Ele nós amamos, porque amamos também o seu Evangelho, nós seremos conduzidos a Deus, nós e nossa casa, incluindo aí os nossos parentes. Eis porque nós vamos dar o exemplo e nosso exemplo vai levar esses nossos parentes conosco. Uma lição maravilhosa. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.